Fala galera do CEDERJ, aqui é seu amigo Marcos Lisander, com mais uma resolução de AD, de Programação de Aplicações Web, AD2 do primeiro semestre de 2019. Sem mais delongas, vou fazer uma breve lida. Nós vamos resolver nesse vídeo a questão 1 e a questão 2, porque as duas estão interligadas, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Escreva em PHP um projeto contendo um formulário para os campos denominados CPF, nome, endereço e e-mail. O projeto deverá verificar pelo lado do cliente, através de um script, se todos os campos foram preenchidos. Adicionalmente, as seguintes verificações deverão ser realizadas no servidor ao receber os dados do formulário. A. Nome contendo apenas caracteres alfabéticos. B. E-mail contendo um ou mais caracteres alfanuméricos, seguido de arroba, seguido de um domínio, sequência de caracteres alfanuméricos separados por pontos. Ou CPF válido conforme especificado pelo Ministério da Fazenda. Questão 2 da AD1, ou seja, isso aqui já teve na última AD, na AD1, e nós vamos apenas copiar o código de lá para cá, fazendo alguns ajustes, tá? Para poder utilizar. Caso o servidor encontre algum erro, deverá reapresentar o formulário indicando o erro próximo ao campo incorreto, tá? São duas validações. A primeira validação do lado do cliente, ou seja, com JavaScript, tá bom? Verificando apenas se os campos foram preenchidos, tá? E uma segunda validação no lado do servidor, ok? E vamos lá. Questão 2. Estenda o código da questão 1 para armazenar os dados num banco MySQL. Você deve verificar se o CPF fornecido já não existe no banco de dados. Se já existir, reapresente o formulário informando o erro. Então, ou seja, é mais uma validação que ele vai fazer antes de gravar, tá ok? Então, é só isso aqui, tá bom? Vamos começar então, tá? Eu vou fazer primeiro a questão 1, tá? Para depois fazer a questão 2, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, eu peguei aqui tem uma pastinha aqui, tá? Já está aqui, ó, a AD2, não tem nada nela, né? Eu vou criar um arquivo aqui, tá? Vou chamar esse arquivo de index.php. Tá? Tá aqui, tá? Se eu rodar agora aqui, ó, tá lá, o arquivo carregou, não tem nada, tudo bem. Nós vamos começar a fazer e vai começar a aparecer do lado de cá, tudo bem? Então vamos lá. O que ele pediu? Primeiro ele pediu um formulário, tá? Então o começo dessa resolução dessa AD começa com HTML comum, tá? Vamos lá. Doctype HTML, ok? Indicando que vem um HTML, né? Tá? Ok. Vamos lá então, olha só. Vamos começar aqui no head. Vamos botar aqui um meta charset, tá? UTF-8. Tá? Para dar suporte às acentuações, ok? Beleza. No título, vou colocar aqui AD2 de pau 2019-1, ok? Belezinha? Tá? A princípio, isso aqui. Depois eu vou voltar aqui na cláusula head para fazer um scriptzinho de JavaScript, tá? Mas a princípio, vamos começar por partes, né? Começando dentro do body, vou colocar aqui um H1, só para ficar bonitinho, né? E vou chamar de cadastro de pessoas. Ok? Beleza. E aí agora vai entrar um form, né? Então, ó, um form, tá bom? O que esse form vai ter? Eu vou começar dando um name para ele. Name cadastro, chamar esse formulário de cadastro, e um método de envio, method post, tá ok? Ou seja, os dados vão ser enviados via post, tudo bem? Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou solicitar, tá, vai ser um CPF. Então
CPF. Não vou me preocupar muito com formatação, tá? Vou me preocupar apenas com a resolução do problema, tá? Então, CPF, na próxima linha, vai entrar um input do tipo text, ok? O name dele, eu vou usar o nome que o professor pediu, tá? Esses nomes aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar CPF maiúsculo, do jeitinho que tá lá, tá ok? Tá? Mas por uma questão, vou botar aqui um max length de 20, tá? E um size também de 20, ok? Beleza, a princípio só vou fazer isso. Essa resolução eu vou navegar por esse arquivo diversas vezes, vindo aqui, alterando alguma coisa, mas eu vou estar explicando para vocês o porquê dessas coisas, ok? Tá? Então a princípio eu tenho um input, tá? Depois desse input aqui, eu vou pular duas linhas. Vou pular duas linhas, tá? Vou até fazer melhor, vou deixar essa linha aqui embaixo. Pulei duas linhas, e aí depois eu vou vir com um nome, tá bom? Tá? Só para vocês verem como tá ficando, tá? Nada muito especial não. Tá? Um nome, tá? E aí depois eu vou ter um input, tá? Type text, tá? O name eu vou usar como nome, lembrando daquilo que ele pediu, tá? Vou botar um max length de 100 e um size de 100. Ok? Tá? Vou pegar aqui, ó, pular duas linhas para manter um padrão. Eu vou entrar com o endereço e uma pulada de linha. Vou entrar com um input. Vou fazer uma copiazinha aqui. Type text, nome e endereço, sem cedilha. E vou deixar o mesmo. Vou pular duas linhas. Tá? O e-mail. Tá? Aí eu vou usar aqui, eu vou usar um input type text. Tá? Eu poderia usar um input type email. Tá? Que aí o que ele faria? Ele já validaria o e-mail. Mas como o professor pediu que isso fosse feito com o script, então vamos lá, né? Name, e-mail, e vou deixar o mesmo max length, tá? E aí para terminar, eu pular duas linhas aqui e vou colocar um input type submit, que é o botão para submeter, tá? E o value dele vou chamar de salvar, tá bom? Tá? A aparência dele ficou assim: um campo de CPF, um campo de nome, um campo de endereço e um campo de e-mail, tá ok? Então, ou seja, o desenho do formulário ele é bem simples, como você pode ver, bem tranquilo, tá? Isso aqui é a parte pronta vamos dizer, de designer, né? Tivesse que fazer alguma formatação e tal, quiser fazer com CSS, você pode fazer, tá bom? Mas eu vou deixar ele assim. A intenção do negócio é ver como ele vai funcionar, tá? Beleza. Então, a primeira coisa que ele me pediu foi isso, tá? Um formulário para os campos CPF, nome, endereço e e-mail, tá? Beleza. Agora ele quer que eu verifique do lado do cliente, através de um script, se todos os campos foram preenchidos. Muito bem. Então, o que eu vou fazer para verificar se isso foi preenchido, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui no formulário, no input, eu vou fazer o seguinte: onClick, tá? Ao clique do botão submit, o que eu vou fazer? Eu vou pedir o retorno
de uma função chamada validar, que é uma função que eu vou chamar ali no JavaScript. Então, ou seja, tá? Eu vou ter se o validar der true, beleza, onClick retorna true, e aí o que vai acontecer? Ele vai submeter. Se retornar falso aqui no validar, o onClick vai retornar aqui falso e ele não vai submeter, tá? Ah, mas eu podia fazer com prevent default? Podia, tá? Isso aqui é apenas uma das formas, tá? Então aqui na parte head do HTML, eu vou criar aqui um scriptzinho, tá? Script, tá? JavaScript, tá ali bonitinho, né? E aqui dentro eu vou criar a função que eu estou chamando ali, que é a função validar. Function validar. Validar, tá? Função validar. Então tá ali, ó. O que eu vou fazer nessa função? Primeiro eu quero uma variável chamada de CPF, tá? Que eu vou fazer cadastro, que é o nome do meu formulário, tá? Ponto CPF, que é o nome do meu campo, tá? Value, que é o valor dele, tá? Então dentro da variável CPF eu vou ter o valor do campo CPF que está no formulário cadastro, tá? Da mesma forma eu vou fazer para os outros, tá? Nome igual a cadastro ponto nome ponto value, tá? Vou fazer o endereço, se bem que o endereço não precisa, né? Não precisa. Endereço igual a cadastro ponto nome, não, endereço ponto value, tá? E por último o e-mail, que é igual a cadastro ponto e-mail ponto value. Ou seja, nessas variáveis aqui eu tenho o conteúdo desses campos que estão no formulário, tá? Então agora eu vou começar a fazer as verificações, tá? Vou pegar aqui um if, tá? O que esse if vai verificar? Se o CPF for igual a vazio, certo? Se o CPF for igual a vazio, o que eu vou fazer? Eu vou emitir um alert, uma janelinha, né, de diálogo, né? Preencha o campo CPF. Ok? Tranquilo? Aí eu vou fazer o que? Cadastro.cpf.focus, ou seja, eu vou devolver o foco para o campo que está não preenchido, tá? E eu vou dar um return false. Tá ok? Então entende a mecânica. A primeira coisa que eu vou verificar é o CPF. Tá? Se o CPF for vazio, não vou nem verificar os outros. Já digo que o CPF não está preenchido, que é para ele preencher. Devolvo o foco para o campo CPF do formulário cadastro e retorno falso. Tá? E esse mesmo processo eu vou fazer para todos os outros. Então são 4 campos. Tá? O primeiro, esse aqui. O segundo é o nome. Tá? Então, preenche o campo nome. Tá? E aí eu devolvo para o nome, né? E retorno falso. Aí eu vou pegar aqui o endereço. Preencha o campo endereço. Devolvo o foco para o endereço. Retorno falso. E por último, o e-mail. Preenche o campo e-mail. Retorno o foco para o e-mail. E retorno falso. Tá ok? Então, se ele passar por tudo isso aqui, por todos esses, no final desses 4 ifs, eu retorno um true. Ou seja, se ele passou pelo CPF, não caiu dentro do nome, não caiu dentro do endereço, não caiu dentro, os 4 estão preenchidos, então eu retorno true e está tudo certo. Tá? Ou seja, essa validação do lado do servidor, do cliente, já está feita.
tá? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha. Vamos recarregar, tá? Se eu mandar, opa, preenche o campo CPF. Não deixou eu ir, viu? Então, eu vou pegar aqui e vou preencher qualquer coisa no campo CPF, tá? Preenche o campo nome, tá? Vou botar qualquer coisa, preenche o campo endereço, tá? Opa, ele limpou, não pode limpar. Mas na verdade, peraí. Tá, devolver o foco. Pera que ele tá submetendo aqui. Por causa daqui, ó, tá vendo? Eu esqueci aqui, ó, é endereço, tá? Faltou aqui um negocinho aqui, então vamos lá. Então vou pegar um CPF qualquer, vou digitar um nome qualquer, ó, endereço, voltou para o endereço, e-mail, voltou para o e-mail, tá? E aqui ele submeteu, tá bom? Então, ou seja, validação do lado do cliente, tá ok. Tá? Verificando se todos os campos forem preenchidos. Aí ele diz, adicionalmente as seguintes verificações deverão ser dadas no servidor ao receber os dados do formulário. Então, olha só. Então, nessa hora que você submete o formulário, tá? Por exemplo, aqui, e aqui, nessa hora que você clicar e submeter, tá vendo? Ele tá mandando para ele mesmo, para o próprio formulário. Para a própria página index.html, tá? Então eu preciso receber isso. E quando é que eu vou receber isso? Vamos lá, vem comigo. Eu vou receber aqui em cima, tá? Antes de começar a fazer o HTML, tá? Aqui começa a parte PHP, tá? Aqui dentro vem a parte PHP. Tá? O que eu vou precisar? Olha só, vem comigo para você poder entender uma coisa. Tá? Ele pede para eu fazer essas verificações, ok? Tá? E ele diz o seguinte, caso o servidor encontre algum erro, deverá reapresentar o formulário indicando o erro próximo ao campo incorreto. Então aqui são duas coisas. Tá? Repara comigo, quando eu submeter o campo que tiver incorreto, além de apresentar o conteúdo dele que foi submetido, do lado do campo eu vou precisar dizer alguma coisa, tipo, ó, esse CPF está incorreto, esse nome é inválido, alguma coisa do tipo, tá? Do lado do campo, como ele pediu. Então, o que nós vamos fazer aqui? Tá? O arquivo ele sempre vai ser carregado de cima para baixo, sempre de cima para baixo. Tá? Então, mesmo na primeira vez que você carregar, que você ainda não mandou nada, ele vai carregar essa parte PHP no começo. Tá? Então, o que eu preciso fazer no começo? No começo, eu vou precisar ter variáveis que eu vou utilizar aqui dentro, tá? Mas que eu também vou utilizar ela aqui embaixo. Variáveis do PHP. Por exemplo, vamos lá. Vou começar aqui só para você poder entender. Primeira variável. Vou criar uma variável chamada número do CPF, tá? Por exemplo, tá? E vou inicializá-la vazia, tá? Vou criar uma variável nome, tá? Vou criar uma variável chamada endereço, ok? E uma variável chamada e-mail. Tá? Tudo vazia, tá? E aí ele pediu para eu verificar o que? Olha só, ele pediu para eu verificar nome, ele pediu para eu verificar e-mail e pediu para eu verificar CPF, tá? Então eu vou fazer essas três validações. Ele não pediu para eu verificar o endereço, tá? Pediu para eu validar no servidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter três variáveis, tá? Por exemplo, OBS CPF, que eu vou inicializá-la em vazia, OBS nome também vazia, tá? E OBS e-mail, que eu também vou inicializar ela vazia, tá? Então olha só, eu tenho as 4 variáveis, uma para cada campo, e 3 variáveis, uma para cada validação que eu vou fazer, tá? A princípio todas elas vazias. Tá? O que vai acontecer aqui?
Tá? Esses dados aqui são os dados que o cara enviou, ou seja, são dados que ele digitou. E onde é que esses dados entram aqui no formulário? Eles entram num atributo chamado value. Value, tá? Tá aqui, ó. Então, dentro do value, eu digito o que o camarada digitou, tá? Mas eu não posso digitar. Eu tenho que fazer de uma forma que apareça vazio no começo e preenchido se houver algum erro, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou entrar um combined scripts PHP, tá? Aqui, nesse pedacinho aqui, vai entrar um trecho de um código PHP. Que código vai ser esse? Vai ser um echo, e o que eu vou colocar aqui? Num CPF, que é aquela variável que eu criei num CPF, essa variável aqui, tá? Então, no começo ele vai passar, ela vai estar vazia, e quando ele carregar o formulário, aqui vai estar um vazio, tá? Da mesma forma, eu vou fazer para os outros, tá? Aqui no nome, aqui no endereço e aqui no e-mail, tá? Mas aqui no nome, obviamente, eu vou estar pegando da variável nome, do endereço eu vou estar pegando da variável endereço, tá? E do e-mail eu vou estar pegando da variável e-mail, tudo bem? Tá? Recapitulando, essas variáveis vão ser inicializadas vazias, tá? Então, num primeiro momento, aqui vai ter mais código aqui embaixo, mas que ele não vai executar, porque ainda não foram enviado nada via post, tá? Daqui a pouco você vai ver. E ele simplesmente vai passar, vai desenhar o formulário, tá? E vai preencher com os valores que estão na variável, ou seja, vazio, tá bom? Tá? E o que mais eu preciso? Eu preciso que do lado do campo, do lado do input aqui, ó, eu tenha um label. Um label, tá vendo? E o que vai ter dentro desse label? Se você pensou alguma coisa igual a isso aqui, parabéns, você acertou. Ou seja, eu vou ter alguma coisa aqui dentro, tá? E que coisa é essa? É um código PHP que, na verdade, o que ele vai colocar aqui dentro? A observação do CPF. Ou seja, se houver alguma não validação de CPF, basta eu colocar o texto nessa variável que, quando ele recarregar o formulário, além do que foi digitado, ele vai trazer a observação. Tá bom? Ah, eu posso formatar, botar vermelhinho? Pode. Basta você botar aqui um style aqui, por exemplo, tá? Um style com uma cor, tá? Mas eu não estou me preocupando muito com formatação, tá? Beleza, então aqui, ó, dentro desse label, eu tenho a observação do CPF. Do lado do input nome, eu vou ter a observação do nome, tá? É OBS nome e OBS e-mail. E do lado do e-mail, eu vou ter o OBS e-mail. Tá? Então, olha só. Vou mostrar para vocês que no começo, ó, não mudou absolutamente nada. Tá vendo? Ele está carregando o formulário vazio. Não mudou absolutamente nada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Uma vez que o camarada preencheu o negócio e submeteu, passou pelo validado do lado do cliente, submeteu, tá? Eu vou receber ele aqui, tá? Vou recebê-lo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vamos lá, só para poder começar aqui, ó. If, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, not empty, tá? Vou pegar da variável post, tá? E vou pegar o quê? O que eu mandei para post? Eu mandei CPF, tá? Então, vou verificar. CPF foi enviado? Ou seja, não está vazio? Beleza, se não tiver vazio, é porque foi enviado, tá? E o que mais? É só isso? Não, eu preciso também verificar nome, endereço e e-mail, certo? Então, eu peguei o que mais? Ó, peguei nome, tá? Vou pegando o que está no name, ó. Nome, que mais? Endereço, ó, endereço e por último o e-mail.
Cadê o e-mail? E-mail. Tá? Então tá aqui. Tá? E aí o que eu vou fazer? Se eu recebi isso aqui, se isso foi enviado, eu vou pegar essas variáveis aqui, tá? E vou preenchê-las. Dentro desse num CPF, eu vou colocar o quê? ADD slash é apenas uma pequena proteção, tá? Sempre que você receber algo via formulário é bom colocar uma proteção, tá? Então eu tenho um ADD slash do CPF, um ADD slash para cada um, tá? Pro nome, tá? Pro endereço e pro e-mail. Para que serve esse ADD slash? Tá? Ele serve para o seguinte: como você está mandando algo de fora da página para dentro do teu script, tá? Você pode ter uma manipulação ali na página, que o cara, ao invés de mandar um CPF, ele mande uma instrução, por exemplo, SQL, que limpe o seu banco de dados, por exemplo. Tá? O ADD slash ele é uma proteção para evitar isso. É o que o pessoal chama de SQL injection. Tá? Ele protege contra isso. Então, olha só essa mexidinha que nós fizemos aqui, só de botar isso aqui, olha o que vai acontecer. Tá? Tô aqui, ó. Vou preencher coisa qualquer aqui, tá? Um nome, tá? Um endereço, e um e-mail. Pode ser o meu mesmo, tá? Então, olha só. Botei aqui. Quando eu clicar em salvar, por exemplo, olha o que vai acontecer. Olha. Ele recarregou a página com os dados. Viu? O que ele fez aqui, ó? Ele preencheu, estava vazio, eu preenchi, submeti. Nisso que eu submeti, ele veio para cá, ó, passou aqui, recebeu os dados, armazenou nas variáveis, tá? E carregou de novo o formulário, só que dessa vez preenchido. Por quê? Por causa desse conteúdo do value, ok? Muito bem. Tá, então aqui você já viu como é que a coisa funciona. Só que antes de eu receber, eu preciso definir as funções que vão funcionar para validar esse camarada aqui, que eu vou chamar elas daqui de dentro. Né? Aqui de dentro eu vou chamar funções que vai validar o CPF, que vai validar o nome, que vai validar o endereço, que vai... Beleza? Tá, beleza. Então eu vou pegar aqui um arquivinho. Deixa eu lembrar onde é que eu botei ele. Eu acho que ele está aqui. AD spawn. Tá aqui, ó. AD1. Tá? Eu acho que é questão 2 que ele falou, né? Beleza, tá aqui, ó. Beleza. Tá? Então, o que ele pediu naquela questão 2? Que ele fala aqui, ó. Questão 2 da AD1. Tá? O que ele pediu? Ele pediu o seguinte. Ele pediu uma função, tá? Que verifica o formato, tá? O formato do CPF. Verifica se o formato está batendo ou não, tá? Então, eu vou pegar essa função aqui, ó, vou copiar ela e vou colocar ela aqui, tá? Então, já tem aqui a função do formato, tá? O que mais que ele pediu? Ele pediu uma função que limpasse o CPF, tirasse os pontos e traços, tá? Tá aqui. Eu não vou explicar essas funções, porque eu expliquei essas funções, tem um vídeo, tá, onde eu fiz essas funções. Então, se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha, para você poder entender o que essas funções fazem, tá bom? E aqui eu tenho as funções que validam o CPF, tá? Que foram também feitas no mesmo vídeo, tá? Tá, eu vou fazer umas modificações aqui, tá, para adequar a utilização. Tá? Então aqui tá tudo certinho, parará, tá? O que eu tenho que mudar aqui? O que eu tenho que mudar aqui é só aqui no valida CPF, o que ele está fazendo? Ó, ele está verificando o formato, ok?
o formato retorna 1 ou 0, tá beleza? Tá? E aqui, ó, ele tá dando uns eixos aqui, ó, esses eixos aqui que não vai dar certo, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Aqui eu vou dar um return true, porque ele validou, certo? Aqui eu tenho um return false, tá? Não tem mais esse eco aqui. Tá? E aqui também não tem mais esse eco, tá? Eu só vou retornar, tá? Então, ou seja, ele vai verificar o formato, vai tentar validar os dígitos, tá? Se o formato não bateu, ele já retorna falso, tá ok? Se não, ele retorna true, se não, ele retorna falso. Beleza? Beleza. Então, aqui, ó, a parte do CPF já tá ok, tá? E agora eu vou fazer as funções que vão validar nome, que vão validar e-mail, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui embaixo. Então, agora nós vamos fazer a função que valida o nome, né? Função valida nome, que vai receber uma variável n, ok? E aqui eu vou ter uma regex, que eu vou chamar de uma variável regex, tá? Começo da regex, final da regex, tá? Eu vou ter um ou mais do que está aqui dentro. O que está aqui dentro? L. Ok? Beleza. Tá? Essa regex aqui vai validar, tá? Se tem caracteres alfabéticos, no caso, maiúsculos, minúsculos e espaço. Ou seja, só o que pode ter dentro do nome. Um ou mais deles. Ok? Beleza. Então aqui eu vou fazer um return para ele retornar o pragmatch, tá? Desse padrão que eu botei aqui, que é o padrão, chamei de regex, da variável n. Ok? Ou seja, se n estiver de acordo com a regex, vai retornar true, se não, retorna falso. Ou seja, a função de validar nome é só isso, tá? E agora eu vou fazer uma função para validar o e-mail. Valida e-mail, que vai receber um e qualquer, um e-mail, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou fazer um if, tá? Ok. Então, olha só. Eu vou usar um filter var, tá? Na variável ou seja, o e-mail, tá? E vou passar o filter validate e-mail, ok? Filter validate e-mail, tá? Ele vai analisar esse cara sobre esse filtro aqui, tá? Se ele retornar falso, significa que esse e-mail é inválido. Então eu vou dar um return false, tá? Do contrário, eu dou um return true, tá? Ah, mas por que você não deu um return no filter var e tal? Porque o filter var, ele não é uma função que retorna true ou falso, tá? Se a variável não tiver nesse formato, tá? Ele vai retornar falso, tá? Mas se tiver, ele não vai retornar true, tá? Então, ou seja, eu retorno falso se der falso, se não, quer dizer que ele está dentro, eu retorno true, tá bom? Então, aqui eu fiz as três funções. A função valida CPF, que usa essas três de cima aqui para validar um CPF, a valida nome e a valida e-mail, tá? Então, a partir do momento que eu recebi os dados aqui, via post, o que eu vou fazer?
eu vou fazer as validações, certo? Então vamos lá. A primeira validação, if valida CPF, tá? Eu vou tentar validar o CPF. Então, se não validou o CPF que eu recebi aqui, em num CPF, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, OBS CPF vai receber alguma coisa. Vou botar aqui CPF inválido. CPF inválido, ok? Beleza. E aí eu vou pegar aqui um if not valida nome e vou passar o nome que eu recebi via post aqui, tá? Se não validou, eu vou pegar o OBS nome, tá? E vou colocar, sei lá, nome somente pode conter caracteres alfabéticos, que foi o que ele deu lá, beleza? Então, e o próximo, if not valida e-mail, tá? E vou passar o e-mail que eu recebi via post, tá? Se ele não validar, aí eu vou pegar o OBS e-mail, né? E vou botar aqui, ó, e-mail inválido. E-mail inválido. Beleza? Tá ok. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Do jeito que tá aqui, eu vou fazer o quê? Aqui eu vou fazer um if, tá? Tá? E o que esse if vai fazer? Ele vai verificar se esse camarada aqui, tá, é igual a vazio, ok? E se esse camarada é igual a vazio, e se esse camarada aqui é igual a vazio. Tá ok? Então, se os três forem vazios, significa que ele passou na validação. Se ele passou na validação, aqui eu vou gravar. Tá ok? Tá. Então, vamos lá. Obviamente, depois que eu gravar, em algum lugar aqui dentro, tá? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou tornar eles vazios. Ou seja, o OBS CPF vai receber em branco, tá? O OBS nome vai receber em branco e o OBS e-mail vai receber em branco. Aqui eu tenho um igual só, é igual, tá? Beleza, então olha só. Só para poder verificar, olha aqui o que vai acontecer. Vamos lá. Opa! Deu um errinho aqui na linha 94. Deixa eu dar uma olhada aqui que teria 94. Ah, tá. Eu esqueci os pontos e vírgulas. Tá? Então vamos aqui, ó. Beleza. Vou pegar aqui de propósito, eu vou fazer tudo errado, tá? Eu vou pegar aqui um... Cadê um... Que é? Gerador de CPF. Tá? Eu vou gerar um CPF qualquer, ó. Vou gerar, tá? Vou pegar ele aqui, ó. O DV é 40, eu vou mudar esse DV, tá? Vou botar aqui com DV 55, só para ele não validar, tá? Vou colocar aqui fulano de tal 56 lá. Botei um númerozinho aqui. O endereço não faz muita diferença, né? O A. E o e-mail eu vou botar x@t. Tá faltando .com, tá? Ou seja, não vai validar esse, não vai validar esse, não vai validar esse. Vou mandar salvar. Opa, olha lá. CPF inválido, nome só pode conter caracteres, né? E-mail inválido, tá? Então vou aqui, ó, vou botar aqui, ó, o 40, que era, ó. Opa, esse aqui já validou, não apareceu nada. Esse aqui ainda tem, e esse aqui ainda tem.
Vou tirar aqui, vou consertar esse aqui. Opa, esse já foi, falta o e-mail. x@t.com. Salvou, foi. Tá vendo? Tá? Ele só não limpou. Tá bom? Ah, tá. É porque eu limpei só os OBS, né? Eu limpei os OBS. Eu tenho que limpar esses caras aqui, ó. Na verdade, os OBS eu não preciso nem limpar, porque eles já estão limpos, né? Esses aqui não. São esses aqui que vão ser limpos. Ou seja, depois que você submete ele todo certinho, ele vai limpar. Tá ok? Beleza, então. O que eu vou fazer então aqui, ó, antes de limpar, né? Eu vou ter que gravar. Então vamos lá, vamos recuperar o que já foi feito. Eu inicializo as variáveis vazias, pego as funções que eu vou usar para validar, né? E aqui eu recebo o dado, tá? Ao receber o dado, eu verifico, coloco nas variáveis o conteúdo, valido o CPF ou não, valido o nome ou não, valido o e-mail ou não e verifico se os três validaram. Se não validou, ele vai cair no final do if, vai cair no final desse, vai sair do código PHP, vai carregar de novo os dados aqui, ó, preenchendo os campos e as OBSs daqueles casos que não validaram, tá? Mas se ele validou tudo, como está aqui, antes de limpar, eu preciso fazer alguma coisa, ou seja, eu preciso gravar no banco de dados. E agora é onde nós vamos continuar aqui, tá? Primeira coisa, eu vou trabalhar com PDO, tá? O PDO, ele funciona da seguinte forma. Try catch PDO exception. Tá? Só que antes eu preciso de alguns dados para poder abrir a conexão, tá? Então eu vou chamar aqui um data source, tá? Que vai ser MySQL, dbname. Aí aqui, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Aqui no meu localhost, tá? phpMyAdmin, tá aqui, tá? A senha é root sem senha, tá aqui. Eu tenho um banquinho que eu já criei chamado AD2PAL e dentro eu tenho a tabela pessoas, tá? Dentro de localhost. Então aqui eu tenho o dbname que eu vou usar, vai ser AD2PAL, tá ok? No host localhost, tá ok? Beleza? E vou usar aqui um char7 igual a UTF-8, tá? Por causa de acentuação, beleza? Esse é o meu DSN, tá? Aí eu vou pegar aqui um dbuser, tá? Que é o nome do usuário, que no meu caso aqui é root, tá? E o password, dbpassword, que aqui vai ser vazio, né? Beleza. Então aqui no try, o que eu vou fazer? Eu vou tentar a conexão. Se eu não conseguir, eu vou só dar um eco aqui. Conexão falhou, tá? E vou concatenar aqui com o get message, tá? E vou parar o script, tá bom? E o que eu vou fazer aqui para conectar? Para conectar eu vou chamar uma variável chamada de conexão, tá? E ela vai ser um new PDO, tá? E o que eu vou passar aqui no PDO? Eu vou passar o meu DSN, tá? Vou passar o usuário, dbuser,
e vou passar o dbpass, que é o password. dbpass, tá? Isso aqui é o suficiente para eu fazer uma conexão PDO, tá bom? Tem outros atributos e tal, mas a princípio isso aqui é o suficiente para você fazer uma conexão, tá? Nesse banco de dados, nesse host, com esse usuário e com essa senha, tá bom? Então isso aqui eu vou fazer. Tá. Então a primeira coisa que eu faço depois que eu conectei aqui com o PDO, né? Segundo o script aqui, ó, eu preciso verificar se o CPF já não existe no banco de dados, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou verificar é se o CPF existe. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma consultinha SQL, tá ok? Tá? E o que essa consulta vai fazer? Ela vai fazer um select asterisco from, o nome da tabela é pessoas, where CPF igual num CPF, tá? Beleza? Aqui embaixo eu vou fazer busca, vai receber a minha conexão, tá? Prepare, ele vai preparar essa consulta SQL, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui dentro desse DOM CPF o que eu estou procurando, que seria a variável num CPF, tá? Eu vou dar um que a gente chama de bind values, tá? Vou dar aqui, ó, busca bind value, tá? Onde ele vai procurar por num CPF e vai substituir por num CPF, tá ok? Tá? Isso aqui é apenas uma proteçãozinha, tá? E aí o busca execute e aí ele vai executar essa consulta, tá? Beleza. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Olha só, if, vou verificar se isso aqui retornou alguma coisa, né? Então, ó, busca raw count, tá? Ele vai verificar se o número de linhas é maior que 0. O que é isso aqui? Tá? Se essa busca que eu fiz retornar pelo menos uma linha, significa que esse CPF existe lá no banco de dados, certo? Beleza. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Tá? Se essa busca ela retornar alguma coisa. Se ela retornar alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é a observação do CPF, né? Vou ter que colocar aqui, ó, CPF já existe. CPF já existe, tá? E para não ficar muito seco, eu vou botar uma janelinha alert aqui, indicando para ele, né? Então eu vou dar um echo e eu vou jogar aqui um script alert, né? Um script. Espera aí que dentro do alert eu tenho aqui um ponto e vírgula e aqui eu vou colocar, né? CPF fornecido já existe na base de dados, tá? Então o que ele vai fazer, ó? Ele vai verificar se já existe. O que ele vai fazer? Vai gerar um alert CPF fornecido na base de dados, tá? Além de preencher, e aí ele não vai fazer mais nada. Ele vai cair aqui, ó, esse camarada aqui, ele vai entrar aqui dentro de um else, ou seja, se ele não tem, aqui ele vai gravar, e obviamente eu só vou limpar se gravar, né? Tá?
E aí, no caso, se ele tiver o CPF, ele vai cair aqui, vai vir embora e vai reapresentar o formulário dizendo que o CPF já existe. Tá? E se ele não existir? Se ele não existir, aí sim eu vou gravar. Aí vai ser praticamente a mesma coisa, porém eu vou fazer aqui, ó, um SQL igual insert into pessoas, que é o nome da tabela, né? E aí eu vou colocar aqui os campos, values, os valores, ok? Beleza. Então, quais são os campos que eu tenho nessa tabela? Aqui, ó, CPF, nome, endereço e e-mail. Então, eu tenho aqui, ó, CPF, nome, endereço e e-mail. Tá? E quem são os valores? Os valores serão num CPF, nome, endereço, e-mail. Tá? Da mesma forma que eu vou fazer aqui, ó, que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Tá? Eu vou fazer um prepare, eu vou dar um bind value, porém eu vou dar um bind value em cada uma. Ou seja, no CPF, no nome, puxando da variável nome, do endereço, puxando da variável endereço, e do e-mail, puxando para a variável e-mail. Ok? Tá? Vou salvar. Tá aqui, bonitinho. Tá? Então, vamos lá. Aí aqui ele vai executar. Tá? E depois de executado, se não der nenhum erro, eu vou botar aqui um outro alert, tá? Informando que cadastro foi efetuado com sucesso. Efetuado com sucesso. Beleza? Ok? Tá? E aí eu limpo os dados e sigo. Beleza? Tá ok. Tá. Aí aqui, olha só. O que vai acontecer? Se aqui, ó, ele não passar em alguma validação, também para incrementar o negócio, eu posso ter um else aqui, né? Com um alert também, tá, informando que algum campo não foi validado, né? Vamos lá aqui, ó. Formulário possui campos não validados. Verifique as inconsistências e faça as devidas correções, por exemplo. Tá? Aparentemente é isso aqui. Ou seja, está pronto o que foi pedido. Tá? Vamos botar aqui, ó, pegar um CPF aqui, ó, vou gerar um outro CPF, tá? Copiar aqui. Então tá aqui, ó. Vou pegar, vou jogar esse CPF, tá? Vou jogar aqui o nome fulano Beltrano da Silva, Rua da Consolação, endereço beltrano@gmail.com, tá? Tá bom? Cliquei em salvar, cadastro efetuado com sucesso, tá? E aí ele vai trazer vazio, tá? Se eu for lá no pessoas, olha que beleza, Beltrano da Silva, Rua da Consolação, bererê, gravou, tá? Se eu tentar cadastrar de novo o mesmo CPF do Beltrano, tá? Ainda que eu coloque outro nome, José da Silva, tá? Rua do Matoso, 1, 2, 3, 4,
josé@gmail.com, por exemplo, ó, se eu mandar salvar, opa, formulário possui campos não validados. Opa, José da Silva, tá. Aqui. CPF fornecido já existe na base de dados. Beleza? E aí eu preciso corrigir. Tá, aqui eu dei um mole, ó. Eu botei, cadê? CPF já existe. Aqui tá com 2 iguais, ó, por isso que ele não armazenou, tá? Então aqui, ó, se eu submeter, CPF já existe, e ele vai trazer aqui, ó, CPF já existe, tá ok? Se eu gerar um outro CPF aqui, ó, diferente, para o José da Silva, cadastro efetuado com sucesso, e lá vai estar o José da Silva, tá ok? Então, essa foi a resolução das questões 1 e 2 da AD2 do primeiro semestre de 2019. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima.